A gente viu no vídeo anterior que a segunda lei de Newton diz pra gente que interações causam mudança de movimento. O que a gente vai fazer? Então, os passos essenciais aqui que a gente tem que cumprir para aplicar bem a segunda lei de Newton são, primeiro, a gente tem que identificar quem que a gente está interessado em analisar e, feito isso, identificar com quem que esse objeto está interagindo. Fazendo essa identificação, que é uma interpretação, é um olhar para o mundo, e nisso quanto mais vocês tentarem visualizar fisicamente o que está acontecendo, o processo físico, melhor para entender. E daí, na construção do diagrama de corpo livre, formular adequadamente cada uma das forças, para daí somar e compor a resultante. Tá? E relacionando com o lado direito da equação, que é a segunda lei de Newton, a gente tem a aceleração desse nosso objeto sujeito a essas forças que a gente enxergou. Tá? Esse vídeo é para a gente explorar um pouquinho a massa, mas vale enfatizar essa parte aqui que não ficou enfatizada no vídeo anterior, que a segunda lei de Newton não é uma definição de força, ela é um princípio que diz como que o mundo funciona. As coisas funcionam assim. A forma como um objeto tem seu movimento alterado depende diretamente das interações às quais ele está sujeito. Tá? Então, tem a etapa ler o mundo, tem a etapa matemática. Agora, para a gente pensar em quem é esse M, quem é essa massa, o que é massa afinal. Tá? Daí a gente tem que olhar com calma para a expressão da segunda lei de Newton, e nesse sentido é especialmente útil o enunciado original do Newton, que fala do limite aqui da aceleração para intervalos de tempo pequenos. Tá? A gente sabe que a aceleração é o limite instantâneo da taxa de variação da velocidade com o tempo. Se a gente pega a taxa de variação média, mas por um intervalo de tempo muito pequeno, passando o intervalo de tempo para o outro lado da equação, a gente tem então o seguinte: do lado esquerdo, a gente tem um conjunto de forças atuando no corpo, cuja soma é a força resultante, atuando por um determinado intervalo de tempo. Qual o efeito disso? O efeito disso é uma mudança de velocidade. Ora, esse efeito pode ser diferente para um corpo e para outro. E é isso que se observa de fato. Corpos diferentes respondem de forma diferente a um mesmo estímulo externo. Aqui, ó, essa parte, esse lado esquerdo da segunda lei de Newton, nada mais é do que o estímulo externo atuando num sistema. E aqui a variação de velocidade é a resposta desse sistema ao estímulo externo. Faz sentido então que a gente chame esse M de massa inercial. Por quê? Porque quanto maior é esse M, pensa no seguinte, num valor fixo aqui do lado esquerdo da equação, certo? Esse cara está fixo. Então, quanto maior o M, menor vai ser o ΔV. Ou seja, quanto maior a massa, menor vai ser a resposta do corpo ao mesmo estímulo externo. Percebe? E vice-versa. Quanto menor a massa, maior vai ser a resposta ao estímulo externo. Então a gente tem essa massa como uma medida da inércia do corpo, do quanto ele responde a interações que estão agindo nele. Tá? E uma coisa curiosa é que essa inércia, ela também é uma medida da quantidade de matéria que tem no corpo. A quantidade de matéria que o corpo tem, quantos mols de quais moléculas, é que determina a inércia do corpo, é que determina como que ele vai responder a interações agindo nele. Lembrando que a resposta a interações é mudança de movimento. E por fim a gente tem um resumão aqui da segunda lei de Newton. Tá? Lembrando, a segunda lei de Newton é um princípio dinâmico. Ela diz pra gente como o mundo funciona. Tá? Ela relaciona causa e efeito. Tá? E daí ela é bem geral. Ela não é uma definição de força e ela sequer é demonstrável. Ela é um princípio. A gente toma isso como válido, tá? E é muito bem corroborado experimentalmente. A gente entende muito bem o domínio de validade da segunda lei de Newton. Eu garanto para vocês que, a menos que vocês vão desenvolver uma inovação tecnológica que vai transcender o transistor para computadores, por exemplo. Tá? Ou a menos que vocês queiram lançar foguetes com velocidades próximas da luz. Tirando isso, segundo a lei de Newton desse jeitinho, tá? Beleza para vocês aplicarem. Tá legal? E a gente tem, então, a soma das interações
dando mais ou menos efeito dependendo do quanto de massa tem o objeto. Por isso essa massa é chamada de massa inercial.